Opa, salve galera, bem-vindos para mais um vídeo agora aqui de Sociologia. Vou falar para vocês sobre o trabalho como mediação, o trabalho, como que é? A divisão social do trabalho. Eu vou explicar várias coisas sobre o trabalho, é bem legal. A parte de Sociologia fala sobre o trabalho, é bem interessante, é dividido em várias partes. Não dividido em várias partes, mas eu vou resumir todas as partes aqui para vocês hoje, e é isso aí. Vamos falar primeiro o trabalho como mediação. O trabalho como mediação, ele é meio que assim, porque quando você está dentro da sociologia, você tem que estudar as coisas, né, da sociedade. E o trabalho é a coisa mais importante, assim, da sociedade, é o que move ela, tá ligado? E aí você me pergunta, tá, mas o trabalho, qual é a parte do trabalho? O que que o trabalho faz de tão importante, assim, na sociedade? Então, né, qual é essa função tão importante na sociedade? Bem, então, ele tem como, assim, principal meio, assim, principal motivo é meio que, assim, eu existo para trabalhar, entendeu? Eu trabalho para meio que dignificar o homem, sabe? É meio que fazer assim, o trabalho é o seu meio de produção. Você produz, você é produtivo trabalhando, você qualquer coisa que você tem que fazer para ser produtivo, você está trabalhando, entendeu? O trabalho é meio que importante na sociedade para ela poder produzir, para ela poder evoluir, para ela poder ter um aproveitamento, entendeu? O trabalho é meio que essencial demais na sociedade. É por ele que tem várias coisas, vários motivos dele da existência dele. E por isso ele se torna a mediação, porque, tipo, na sociedade atual, com o desenvolvimento, teve que estudar a sociedade, né? E criou a sociologia. Então, ele é meio que a mediação entre a cidade e a indústria e a humanidade e a cidade, entendeu? É meio que uma junção dos todos assim, e ele se torna o meio de todos, entendeu? Ele que torna esse relacionamento do homem com a indústria possível, entendeu? É por meio do trabalho que isso existe. É bem interessante, é bem legal estudar o trabalho, principalmente o trabalho com mediação, o trabalho com de várias maneiras. Marx falava que o trabalho pelas máquinas, porque para quem não entende, o Marx não gostava muito dessas coisas, dessas indústrias, ele gostava das coisas mais naturais, manufaturadas, porque ele falava que a indústria transformou o trabalho em uma coisa muito tipo, você tem essa função, você tem essa função e vocês têm que fazer só essa função a vida toda, entendeu? Ele criticava isso bastante e ele falou que o trabalho da máquina não dignifica o homem. Ele não falou exatamente isso, mas eu meio que deu resumida no que ele falou, porque é bem assim antigo, né? Difícil de entender, entender melhormente dita. Eu só dei umas explicado umas pinceladas, expliquei pra vocês como o que quis falar, né? Que tipo, a máquina não traz a mesma essência do trabalho do que o homem fazendo traria, entendeu? Tipo, essa era a visão dele. Ele, tipo, escreveu o Manifesto Comunista, né? Que falava para quebrar a máquina, fazer um monte de esquema louco lá e que a população devia pegar o poder e as coisas. Uns rolê muito louco, enfim. E eu já falei sobre Marx, né? O Marx, o que ele achava do trabalho, mas eu esqueci de falar sobre a divisão social do trabalho, porque a divisão social do trabalho é mais importante ainda, porque o Marx pega exatamente nessa ferida, ele fala exatamente dessa parte. Enfim, eu vou passar a visão de três sociólogos bem importantes, que são bem antigos, mas eles falam do trabalho e a visão deles sobre o trabalho. Primeiro eu vou falar que uma das críticas dessa social é boa, dessa, dessa divisão social do trabalho que faziam é que, tipo, como tá dividido em partes, assim, tipo, o, o dominador, o chefe, ele sempre vai falar qual função você tem que fazer, qual parte você tem que entender e tal. Então você meio que vai assim, só vai fazer aquela função toda hora. Então assim, você só vai conhecer a sua parte, você só vai conhecer o que você tem que fazer. E como o outro tá fazendo a outra parte, você não vai saber qual é o produto final, entendeu? Você não vai conhecer o produto, só vai conhecer a sua função. E essa é uma crítica bem assim, bem significante no meio dessa divisão social do trabalho que eles falam que existe, né? Enfim, realmente existe e é muito estudado na sociologia, porque o trabalho é muito importante na sociedade, né? Então é óbvio que é estudado bastante na sociologia. Enfim, a crítica que o Durkheim faz, na verdade, a visão que o Durkheim passa é de que é, a unidade, a estabilidade, a continuidade das relações sociais no tempo é assim a divisão, é o que
conduz a divisão social do trabalho. É o que, tipo, eles dividem a sociedade, cada um tem a sua função, e a sua função social vai ser estabilizada, vai ter continuidade, como que é? Estabilidade, continuidade, e vai ser uma unidade, assim, somente porque você está fazendo aquela função. Então, a sua divisão social, tipo, a sua parte na sociedade vai ser pelo seu trabalho. É isso que o Durkheim passa, entendeu? É bem interessante isso aí, vocês podem ver, eles estudam isso até hoje, eles falam que é bem importante. Enfim, eu acho bem interessante essa parte também. E já o Marx, não. O Marx, como eu falei antes, ele não gostava muito dessas divisões que existem, e ele fala que a divisão social e industrial significa a desigualdade social. Ou seja, é por causa dessa divisão social que existe no trabalho, é por causa da parte do chefe que domina o subordinado que existe essa divisão da sociedade, que existe o mais pobre, que existe o mais rico, que existe o mais assim, meio termo, que não tá ganhando tanto, mas também não tá ganhando muito. É por causa dessa divisão que existe na sociedade. Não, é por causa dessa divisão que existe no trabalho que essa divisão da sociedade vem. Entendeu? Tipo, é bem interessante esse estudo também, porque vocês podem perceber que é bem significativo, é bem real, tá ligado? O que ele fala. Dá pra perceber muito na prática, né? Enfim, e essa é a visão do Marx o sobre a divisão social do trabalho. E aí o Weber, né? O Max Weber, ele fala que ele já tem uma visão mais diferente, uma visão mais assim, ele fala que ele tem uma visão mais religiosa, ele fala que foi por causa da reforma protestante, por causa do protestantismo, ou seja, da igreja evangélica, do evangelho ter virado uma religião que a sociedade capitalista foi se moldando, foi se transformando. Porque ele fala que nas igrejas protestantes, eles falam que o trabalho é a forma de desenvolver. Porque tecnicamente foi pelo trabalho que as igrejas protestantes puderam prosperar, né? Porque a Igreja Católica não gostava muito dessa parte de que o pobre tem que trabalhar muito, porque senão ia chegar até eles. E aí a Igreja Protestante fazendo isso conseguiu transformar, conseguiu mudar, conseguiu virar a chave, entendeu? Tipo, aí a Igreja Protestante trabalhava muito, falava que isso que dignifica o homem, pregava esse discurso nas igrejas, e aí a Igreja Protestante foi evoluindo, e aí ajudou o capitalismo, óbvio, o capitalismo ficou de braços abertos perante essa atitude. Então foi isso que aconteceu. Mas o ruim do Max Weber é que ele se fecha muito nesse ponto. Ele fala que é só por causa disso que a sociedade evoluiu, e ele não parte muito pelo lado do... Igual Marx partiria do pobre, do rico, da classe dominante, da classe proletariada. Então, essas são as três visões de mundo, né? As três visões do trabalho na sociedade que os sociólogos mais importantes da história, eu diria, são eles os três sociólogos mais importantes da história. Essa visão que eles têm sobre o trabalho, a divisão social do trabalho e sobre o trabalho como mediação. E é isso, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos, faz isso aí que você tem que fazer, é nóis, valeu!